Hoje a gente vai fazer uma live muito bacana com a doutora Cláudia Garcês. Doutora Cláudia Garcês, ela é uma das responsáveis pela nossa UTI Covid. Por que o coronavírus é tão perigoso, né? Por que esse vírus a gente tem que se preocupar tanto? O que acontece é que a capacidade de transmissão dele é muito rápida. Então, Tá. nós tínhamos uma população mundial que não conhecia, nunca tinha pego essa doença, e de repente ela chegou muito rápido e se alastra muito rápido. Além do mais, uma coisa diferente do Covid para as outras doenças respiratórias é que quando este paciente vai para a UTI, o tempo de permanência é muito longo. Esse paciente fica no mínimo 3 semanas. Então, 3, 4 semanas, ou seja, eu tenho uma cama para um paciente pelo mês inteiro. Então, se eu tenho 10 leitos, eu tenho direito a tratar 10 pacientes. Acabou. Então, imagina, de repente, você tem toda uma estrutura para tratar 10, 15 pacientes para rodar um mês. Então, a capacidade de rodar este paciente é muito pouco. Então, ela espalha rápido, a quantidade de paciente que vai ficar doente juntos são grande, e a minha cama, o meu lugar ali, eu não tenho como rodar outro paciente rápido. Então, isso congestiona na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e nós não vamos ser diferentes. Não estamos sendo já, né, diferente na outra parte do Brasil toda, né? Isso nos preocupa bastante. Por isso, tentando diminuir a quantidade de pessoas doentes, para dar tempo da gente tratar pelo menos grande parte dela. E os riscos de contaminação, e não só de contaminação, mas assim de agravamento da doença? No começo, se falou muito que essa era uma doença que matava idosos. Tá. Todo mundo ouviu isso. Cuidado com os idosos, porque essa doença mata idosos. Uhum. Está chamando a atenção que depois que essa doença veio para a América, o que nós estamos vendo é uma idade menor. Nós estamos tendo pacientes jovens, nós temos aqui de 22 anos. Mas só que normalmente o que a gente tem visto é que os pacientes jovens que estão tendo complicação pela Covid, elas costumam ter algum fator de risco. No jovem mesmo, o que eu mais vi, isso entre nossos colegas temos conversados, o maior fator de risco no jovem, que não tem muita doença, se chama obesidade. E o principal grupo de risco, qual que é, Cláudio? Qual que é aquele paciente assim que tem que se esconder debaixo da mesa do coronavírus? Quem que é? As comorbidades que mais chamam a atenção, ou seja, comorbidades, doenças que vêm junto, é a hipertensão. Uhum. O hipertenso é a maior quantidade de pacientes que tem parado dentro da UTI, que tem morrido de Covid. Claro que também tem o hipertenso, tem o diabético, tem o obeso, tem as outras cardiopatias. O problema nosso, o pior paciente é o idoso, normalmente porque ele traz várias comorbidades. Ele é hipertenso, ele é obeso, ele tem diabetes. Então, você junta um monte de doencinhas no paciente mais idoso. E como é uma doença muito violenta, que a gente vê os jovens com bastante dificuldade de sobreviver, fica quase impossível para algum idoso sobreviver, porque é uma doença muito longa e com uma gravidade muito alta. Então, sim, nossos idosos é o nosso grande problema. Por isso, nós pedimos para os idosos que têm comorbidades se esconderem. O problema é que as pessoas esconderam os velhinhos, mas ficaram com a porta aberta. Vai lá, dá beijinho, volta, vai lá, tem um almocinho, volta. Tem o dia da mamãe foi tão importante, eles abraçaram muitos a mamãezinha, e elas ficaram doentes de Covid. Eu atendi pessoas aqui, idosas, que foram contaminadas pelos filhos no Dia das Mães. Então, chegando o inverno. Normalmente nós temos uma piora das doenças respiratórias, né? Isso possivelmente vai trazer mais pacientes com sintomas respiratórios, enfim, né? Criança com bronquite crônica. Qual o risco? Durante a época do inverno, eu já teria um X número de pacientes que iria procurar a minha emergência por causa de um problema respiratório. O problema é que todos agora os que chegam, até que prove o contrário, é Covid. Entendi. Porque eu não vou ter como diferenciar inicialmente. Então, você começa a tratar todos mais ou menos isso. Por isso, a grande recomendação é paciente com sintomas respiratórios, mesmo simples,
tem que ser afastado do trabalho ou tem que ser isolado da família, da casa, dos idosos, entendeu? Por quê? Porque a gente não tem como saber inicialmente se é um doente com Covid ou se era uma gripe comum, um resfriado comum. O Covid, como ele muitas vezes um dos danos é no pulmão, uma pessoa com bronquite pode ser pior, seja uma criança, seja um idoso. Então, se chega o frio, eu tenho mais chance, então eu tenho que tomar mais cuidado com essa criança. Por isso o isolamento é importante, por isso não estar estudando nesse momento é importante. Mas também é importante não encontrar os priminhos, por exemplo. Desde o início da pandemia, 0,22% da população da cidade se contaminou. 0,22. Isso é uma de cada 456 habitantes da cidade. Um de cada 456, oficialmente, teve o coronavírus. Isso proporcionalmente não é pouca gente, se a gente considerar que nós estamos há mais ou menos 3 meses da pandemia. Esses números são falsos, né? Nós temos que pensar que no Brasil, isso não é Campo Mourão, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, mas no Brasil principalmente, nós tivemos uma grande dificuldade de dosar, fazer a dosagem dessas pessoas. Então, nós só dosamos um número muito pequeno de paciente. Então, essa é uma amostra viciada, eu só vou dosar quem eu acho que está. Quando o certo seria você dosar uma população, por exemplo, e separar, como a Coreia fez, a Coreia do Sul fez isso, né? Ela conseguiu um controle muito maior, porque ela começou a dosar todo mundo e separar todo mundo, para que a pessoa que está na fase aguda passasse aqueles dias e pudesse voltar e não mais sair contaminando, né? Diminuir a contágio. E nós não temos isso. Então, sim, esse número não é verdadeiro, mas se você é uma pessoa bem observadora, você observou que esse número mudou essa semana. Sim. Semana passada, o número era muito menor, porque isso me incomodava demais, os números ditos só oficiais, porque eu atendia vários pacientes, e pacientes de convênio, e esses números não entravam na estatística. E eu atendendo, e ficando positivo, e os pacientes não apareciam, e todo mundo achando que estava uma tranquilidade em Campo Mourão. Aí agora eles juntaram os oficiais e não oficiais, que ainda também não é nada, entendeu? Então, essa estatística aí é uma estatística muito pequena, com certeza nós temos um número muito maior, não. Nós acreditamos que da população, 80% vai pegar, se a gente fosse pensar nisso, nós estamos falando em quase 75 mil pessoas, 70 mil. Então, é claro que isso mostra a proporção do que vai tomar e as pessoas não estão acreditando. Isso mostra que sim, estamos no começo, mas Cláudia, a proporção que isso vai tomar. Cloroquina. O que quer saber? Qual que é o grande auê? Por que fica essa confusão? Usa, não usa? Você usaria em você mesma? Isso é uma discussão só política? É uma discussão de saúde? O que ele está fazendo? Por que tem esse auê tão grande na cloroquina? A cloroquina, no começo, ela parecia-se como uma grande possibilidade, sabe? Porque como ela tem um efeito anti-inflamatório, e essa doença é uma doença inflamatória, tinha-se uma grande possibilidade. E, infelizmente, no Brasil, além da parte médica, isso tomou um cunho político. E aí, conforme o tempo foi passando, o que nós estamos vendo não é o que está se esperando. Os trabalhos que foram feitos na fase aguda do paciente grave, a gente não viu resposta boa. E essa foi a nossa experiência aqui. Nós não vimos resposta boa. Nós usamos cloroquina e nós não vimos diferença. Está tentando se usar um pouco mais cedo. Alguns outros trabalhos também não mostraram diferença no mundo. Teve um trabalho que tentou agora mais cedo ainda. Também não mostrou resultado. Então, nada que está se fazendo científico, por enquanto, está mostrando nada. Teve pró, contra, da tal revista, falou, disse, me disse, muita política. Mas, na realidade, a gente não está vendo. No começo, eu lhe diria que eu faria em mim, sim. Sem problema nenhum, se eu pegasse. Hoje, eu já não sei. Eu não sei. Eu acho que provavelmente não. Nós temos outras coisas que nós estamos fazendo. Os pacientes que eu atendo, chegou lá, como eu brinco, com um resfriadinho, está levando o pacote completo. Porque eu não sei o que é, principalmente se tem fator de risco. Acho que alguns pacientes específicos, com muitas comorbidades, talvez valesse se usar.
mas aí eu acho que tem que ser acompanhado por um médico. Não nessa auê de fazer kit, sabe, Covid, para Ou tá entregar. estocando em casa os kits aí, né, Cláudio? Isso. O pessoal vai Isso eu levar, acho preocupante. vai levar para o hospital. Mas esse auê Trouxe não é meus daqui. remédios aqui, ó. Mas esse auê não é daqui. Esse auê é no Brasil inteiro. E não estou botando, porque ela pode ser ruim, não. Mas tem que ser tomado cuidado. Porque a gente não pode dar mais dano, não. O trabalho que foi feito conseguiu mostrar que morreu mais do coração quem tomou a cloroquina. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu tenho um trabalho que me diz que ele não faz benefício e eu posso ter malefício, eu tenho que tomar mais cuidado. Porque a gente vê esse bando de gente morrendo, até que ponto nós não estamos também sendo maleficentes nisso. Entendi. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que um paciente jovem, eu acho que eu não usaria, não. Com uma boa evolução, tratando do começo, hoje, a minha opinião, provavelmente eu não usaria. Eu acho que para muita gente ainda é uma coisa muito distante, né? É uma Isso mesmo. notícia que eles veem no Jornal Nacional, é o Bolsonaro brigando com não sei quem, é não sei quem brigando com o Bolsonaro. É uma coisa assim muito longe, está lá na internet, não está aqui dentro da minha casa, né? Parece que precisa acontecer com as pessoas para que as pessoas tenham o mínimo de consciência. Eu acredito que com as famílias onde isso já tem acontecido, essas famílias devem estar super conscientes e tentando conscientizar os demais. Mas o resto, Claudinho, tá pouco se lixando, isso que é verdade. Viu? Eu falo que enquanto a Covid não tiver um nome ou uma face para as pessoas, elas ainda acham que está longe. Então, se não for o meu tio, o meu pai, o meu avô, o meu filho, ou pelo menos o vizinho que eu conheço, ele está longe. Mas isso vai ser bem rápido, tá? A velocidade de paciente que eu atendi esta semana, assim, tipo, possibilidade positiva, tipo assim, numa tarde eu atendi uns 7, eu acho que é positivo. Sério mesmo? Assim, bem rápido. Então, e eu tô falando de um atendimento de convênio, não tô falando nem dos postinhos. Eu, com 20 anos de UTI, olho para aquele paciente e falo assim, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Sabe? É uma coisa assim que eu nunca vi. E aí você tem a cada minuto tomar decisão e quando esse compensa, o outro descompensa. E aí você pega o paciente, vira o paciente para baixo, porque vira o paciente... Você pega o paciente de 120 quilos, tem que virar ele na cama para tentar melhorar um pouquinho do pulmão, porque senão ele não chega no outro dia. É uma coisa assim de louco. Nós não vamos ter leite para todo mundo. Por que eu digo isso? Nada a ver com Campo Mourão, não, tá? Mas é porque Maringá não vai ter leito para todo mundo, Londrina não vai ter leito, porque o mundo não teve. Estados Unidos não teve, Nova York não teve, Itália não teve, entendeu? Porque nós, Campo Mourão, vamos ter. Porque se fizer o cálculo, e nós já fizemos esse cálculo há muito tempo atrás, e nós mandamos para promotor, nós mandamos para todo mundo, para prefeitura, tudo. O cálculo não vai bater. Não tem como bater.